Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Você é santo. Oh, glória a Deus! Deus é bom, amém? Estamos iniciando hoje o nosso seminário de verão Rema. Aleluia! Creio que esses dias o Senhor vai derramar coisas poderosas em nossas vidas, amém? Quero encorajar você a você não perder nenhuma dessas ministrações, dessas quintas-feiras, que serão 5, porque eu creio que o Senhor vai colocar palavras poderosas no coração de cada ministro aqui, que vai encher o seu coração, vai encher a sua vida do rema, da vida de Deus, amém? Aleluia! Então, venha, não falte, amém? Aleluia! Nós vamos estar, eu vou estar iniciando, esse conteúdo, vou abrir o caminho para os meus irmãos que vêm depois de mim, amém? Mas eu creio que o Senhor vai pavimentar algumas coisas nessa noite, e eu creio que a gente vai fluir em um nível de unção que a gente não fluía antes, amém? Aleluia! A unção para avivamento, algo novo está por vir, e nós vamos estar preparados para esse novo, amém? Aleluia! Deus é bom, oh glória! Aleluia! Então vamos começar. Aleluia! Aleluia! Então nós vamos começar definindo o que é a unção. Amém? Toda a doutrina bíblica, ela está centralizada em Jesus. Toda a doutrina bíblica está centralizada em Jesus. No Antigo Testamento aponta para Ele, e no Novo Testamento fala da sua vinda, do seu nascimento e dos seus ensinamentos, amém? No Antigo Testamento aponta para o Messias, que significa o ungido, e no Novo Testamento fala da vinda do Cristo, que também tem o mesmo significado e que significa ungido, amém? Então toda a doutrina bíblica está centralizada naquele que tem a unção, amém? O Antigo Testamento fala do Messias, que é ungido, e o Novo Testamento fala do Cristo, que tem o mesmo significado, que significa ungido. Então toda a doutrina bíblica está centralizada naquele que tem a unção, amém? Só que a Bíblia faz questão de asseverar que Cristo, ele só foi ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então o Antigo Testamento apontava para o Messias, ungido. O Novo Testamento fala do Cristo, que é ungido, mas ele só foi ungido, ele só recebeu da unção quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então nós percebemos que o Espírito Santo, ele é o agente da unção. Amém? Aleluia! Nós vamos ver algumas similaridades. Jeová do céu, quase falei línguas. Sobre as palavras, uma conexão entre as palavras ungiu, Espírito Santo e poder, amém? No Novo Testamento, essas palavras, elas são sinônimos, ainda podemos incluir outras, como virtude, espírito, glória. Essas palavras no Novo Testamento, elas são sinônimos. Nós vemos um exemplo do apóstolo Paulo, usando 3 dessas palavras diferentes, para falar do mesmo fato. Por exemplo, quando ele fala da ressurreição de Jesus, lá em Romanos, no capítulo 6, diz que Jesus
Jesus ele foi ressuscitado pela glória de Deus. E quando nós vemos em Romanos no capítulo 8, ele diz: se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também vai vivificar o seu corpo mortal. Ou seja, ele disse agora que foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E em Efésios no capítulo 1 diz que o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então nós vemos em Romanos 6 falando sobre a glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos, em Romanos no capítulo 8 falando sobre o Espírito que havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, e em Efésios nós vemos o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, essas palavras são sinônimos, amém? E nós vemos lá em Atos no capítulo 10, no versículo 38, ele falando que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, curando todos os enfermos e oprimidos do diabo. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Essa palavra poder vem do grego dunamis, que significa mesmo poder e também capacidade, capacitação. Ou seja, Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com capacitação. E que capacitação foi essa? De ir por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus ele foi ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele, o agente da unção, e o capacitou a ir por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo. Nós vemos isso muito claro também em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, no qual ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Amém? Então ele foi ungido com o Espírito Santo quando veio sobre ele, que deu poder, que deu capacitação para fazer algo, para pregar o evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, curar os enfermos e todos os oprimidos do diabo. Amém? Então a unção veio sobre Jesus quando o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou a uma tarefa, a desempenhar algo. Então o que é a unção? A unção é uma doação especial do Espírito Santo, é um revestimento de poder para o serviço, é uma capacitação para o serviço e o testemunho cristão. A unção nos separa e nos habilita para o serviço. Amém? Então o Espírito Santo é o agente da unção. A unção é uma doação especial do Espírito Santo. A unção é um revestimento de poder para o serviço, é uma capacitação para o serviço. Ela nos separa para um serviço, para desempenharmos algo, recebemos habilidade para um serviço. Isso é a unção. Nós vemos em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, quando Zorobabel estava para reedificar o templo, que foi chamado Templo de Zorobabel, e ele, como governador de Judá, ele tinha essa responsabilidade, e o Senhor disse para ele: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Você não vai fazer isso pela sua força humana, pela sua capacidade humana, mas eu vou derramar sobre você do meu Espírito, da minha unção, e você vai ser habilitado a esse serviço. Nós vemos o exemplo também de Davi em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, quando Samuel vai à casa de Jessé a ungir um dos seus filhos. Ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi aquele azeite. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou
apossou de Davi, ou seja, Davi foi habilitado agora a seu serviço, ele foi separado, ele recebeu ferramentas para um serviço, amém? E nós vemos agora Davi tocando a sua harpa e o espírito maligno saindo de Saul. Não era naturalmente, não era porque ele era um bom tocador, um bom músico, mas porque a unção estava sobre ele e o capacitava a tocar a sua harpa e o espírito maligno bater em retirada. Nós vemos Davi matando um leão, matando um urso e matando um gigante, e ele não fazia na sua força, porque na sua força física, nas suas qualidades físicas, ele nem tinha qualidade para ser rei, porque quando Samuel vai ungir um dos seus filhos, ele avista Eliabe e diz: é esse o rei. E o Senhor disse: olha, Samuel, eu não olho a aparência, eu não olho a estatura nem a altura. Não pode ser que Samuel estava influenciado por Saul, que era um rei que excedia a todo o povo de Israel do ombro para cima, amém? Ou seja, quando ele olha para Eliabe, é esse, mas o Senhor falou: não, não é esse. Ou seja, Davi, ele não tinha poder físico para matar um leão, um urso e um gigante. Se fosse para ser escolhido um forte, de boa aparência e alto de estatura, seria Eliabe, não seria Davi. Então ele mata um leão, ele mata um urso, ele mata um gigante, no poder da unção, na capacidade da unção que veio sobre ele, amém? Ele se tornou um herói de guerra. Davi matou 1000, Saul matou 1000 e Davi matou dezenas de milhares, centenas de milhares, amém? Tudo aquilo que ele operou no poder da unção, não na sua capacidade mental, não na sua força física, mas na unção, na doação especial do Espírito Santo, que nos separa e nos habilita para o serviço, amém? E no Velho Testamento, a unção estava sobre pessoas específicas, e vinha somente em parte sobre pessoas específicas. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque na próxima aula, será ministrado essas coisas, amém? Então viria sobre pessoas específicas, em parte específica, não era sobre todo ser humano que vinha a unção no Velho Testamento. E no Velho Testamento, a unção, ela era representada, ela era figurada pelo azeite, pelo óleo da unção. Nós vemos que o agente da unção, aquele que doa a unção, é o Espírito Santo no Novo Testamento, amém? Mas no Velho Testamento ele era figurado, tipificado pelo óleo sagrado da unção. E não era qualquer óleo, foi um óleo sagrado da unção, foi um óleo construído por Moisés segundo a ordem e orientação de Deus. Ele colocava as especiarias e quantidade certa que Deus havia ordenado, e aquele foi o óleo precioso da unção. E em quem aquele óleo, ou em que aquele óleo tocava, o fazia santo, amém? Esse óleo representava o Espírito Santo. Nós vimos e citamos esse texto em 1 Samuel no capítulo 16, quando ele diz que Samuel levou um chifre de azeite, derramou sobre ele, sobre Davi, aquele azeite, e a partir daquele momento o Espírito se apossou dele, ou seja, aquele óleo sendo derramado sobre Davi, era a figura do Espírito Santo vindo sobre ele, o habilitando e o capacitando, e tudo aquele que o óleo tocava, se fazia santo. Amém? Nós vemos os utensílios do tabernáculo sendo tocado, ungido pelo óleo e se tornando santo. Nós vemos Arão também sendo tocado por aquele óleo e sendo consagrado ao Senhor. E se você ler essa palavra consagrado no original, você vai ver que é a mesma palavra que santo. Amém? Então tudo que o óleo, que era uma figura do Espírito Santo, tocava, o fazia santo. Amém? E o que é
santificação. O que é santo? É separar do profano para o uso do Senhor, consagrado a Deus e a seu serviço. Isso é santo, isso é santificação. Ser tirado do profano e ser consagrado ao Senhor e a seu serviço. Separado ao Senhor e ao seu serviço. Tudo bem, eu entendi que é ser separado do profano para o uso sagrado do Senhor, mas o que significa profano? Profano significa comum, mundano. Amém? Então santificação é tirar do que é comum, é tirar do que é mundano para ser consagrado a Deus e a seu serviço. Isso é santificação. Amém? Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado em santidade, ele foi criado santo, amém? Porque ele foi criado e consagrado a Deus e a seu serviço. Deus cria um homem para dominar, para governar, para plantar, para cultivar, ou seja, ele era consagrado a Deus e a seu serviço, ele era santo, ele foi criado em santidade. E quando nós passamos como nós passamos da santidade para o profano? Quando nós consideramos comum, quando nós consideramos mundano, aquilo que para o Senhor é santo. Quando nós consideramos o que é santo como comum, como mundano, nós passamos do santo para o profano. Nós temos um exemplo na Bíblia, nós temos lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, eu vou citar mais versículos porque a gente tem bastante coisa para falar, amém? Aleluia! Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, fala de Esaú, que se tornou profano, porque ele trocou a primogenitura por um prato de refeição. Então ele foi chamado de profano, de comum e de mundano, porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de refeição, por um prato de comida. Amém? Aleluia! Ele foi chamado de profano, mas ele era santo. Ele foi chamado de profano, mas ele era santo, porque ele considerou aquilo que era santo como comum, como profano, a ponto de trocar a primogenitura por um prato de refeição, ou seja, considerou a sua primogenitura como algo comum, como algo mundano. Mas em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 2, diz para consagrar. Eu gosto da corrigida fiel que diz santificar todo primogênito, aquele que abre a madre, seja de homem, de mulher ou de animais, é meu. Ou seja, todo primogênito era santo, era separado do que é comum, do que é mundano, para ser consagrado ao Senhor e ao seu serviço. E Saul, ele era o primogênito, e ele trocou a sua primogenitura por um prato de refeição. Ele passou do santo para o profano, porque ele considerou aquilo que era santo como comum e mundano. Amém? Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Quase que eu derrubo. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Não considere comum aquilo que o Senhor separou você para fazer. Amém? Se você for ensinar na igreja de criança, se é esse seu serviço, estuda, se prepare para estar lá. Porque isso não é comum. O Senhor te separou para isso. Se você vai estar aqui socorrendo no Ministério de Música, se separe para isso, se consagre para isso, não trate isso como comum, amém? Aleluia, porque não passe do santo para o profano, porque aquilo que o Senhor te ungiu, te separou para fazer, te santificou para fazer, não é comum, não é mundano, amém? Aleluia.
Nós temos um outro exemplo, o exemplo de Nadab e Abiú, amém? Lá em Levíticos, no capítulo 10, no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, porque não falou de 1 a 3, aleluia, Deus é bom, aleluia. Se você ler o versículo acima, você vai ver que Arão, ele oferece um sacrifício pelos pecados, e a glória do Senhor, o fogo desce e consome aquele sacrifício, ou seja, a glória do Senhor estava manifesta naquele lugar, estava poderosa naquele lugar, estava grande naquele lugar. E os seus filhos Nadab e Abiú, vendo aquilo, eu não sei qual é a motivação no coração deles em queimar incenso, se foi por inveja ou por ciúme, ou querendo que aquela manifestação também se manifestasse a hora que estivesse oferecendo aquele incenso, eu não sei, mas eles queimaram fogo estranho ao Senhor, amém? E quando eles queimam fogo estranho, eles são fulminados perante o Senhor, amém? Porque o Senhor se manifesta santo a todo aquele que se aproxima dele, e foi isso que Moisés disse para Arão, e Arão se calou, amém? Ele queima fogo estranho diante do Senhor, porque eles não seguem a ordem que o Senhor havia dado, que para o incenso ser queimado, o incenso, era necessário você pegar a brasa do altar e colocar ali, e depois derramar o incenso, e aquilo subiria um cheiro de aroma suave ao Senhor, amém? Só que eles não consideram aquilo que era santo pelo Senhor, e eles pegam uma brasa, um fogo de outro lugar, amém? E queimam um fogo estranho, e são fulminados. Eles tratam aquele serviço como algo comum, como algo mundano, mas para o Senhor era santo, amém? A brasa que deveria ser colocada era a brasa do altar, e não uma outra brasa comum, amém? E eles são fulminados. Existe um padrão de Deus, existe um padrão de Deus, ordem divina, glória e julgamento, amém? Se você observar, toda a ordem foi dada para a construção do tabernáculo, amém? E depois de seguir toda a ordem divina, a glória desceu no tabernáculo, e depois da glória, o julgamento. Nós vemos isso no templo de Salomão, foi dada uma ordem divina, tudo foi construído segundo a sua ordem, a glória encheu aquele lugar, e eles começaram a considerar aquele lugar como comum, como mundano. Julgamento veio, e o ápice desse julgamento foi quando eles foram levados, exilados pela Babilônia, amém, queridos? Então esse é o padrão de Deus, ordem divina, glória de Deus e julgamento, amém? Aleluia. Quanto maior glória, mais rápido o julgamento, amém? Ofine e Finéias, amém? Os filhos de Eli fizeram coisas piores até que Nadab e Abiú, e eles não foram fulminados, amém? Eles exigiam a comida, tomava posse antes de ser sacrificadas. Eles se deitavam com as mulheres que iam servir na tenda da congregação. Eles se deitavam com elas. Eles não temiam o Senhor, eles não consideravam ao Senhor, e eles não foram fulminados. O pecado deles foi até pior ou mais grotesco do que Nadab e Abiú. Porque o julgamento se tardou e não foi imediato? Por conta da glória. A Bíblia diz, se você continuar lendo lá no texto, quando o Senhor fala Samuel, Samuel, antes dele falar Samuel, Samuel, a Bíblia relata que a palavra era rara e a manifestação era escassa. Ou seja, a glória não estava e o juízo foi prolongado. Mas quando há glória, o poder e manifestação, o juízo, ele é rápido, amém? Então o padrão de Deus é ordem,
glória e julgamento. Amém, queridos? Nós vamos crescer no avivamento, a unção para o avivamento, mas junto com a unção para o avivamento vai crescer a santidade. Ô Jeová do céu, amém? Aleluia. Vamos continuar. Amém? Então, o homem, ele foi criado em santidade no Éden, amém? Mas ele passa do santo para o profano, amém? Quando ele desobedece a Deus, Deus diz para o homem não comer de uma árvore específica que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, certamente ele morreria, ou morrendo ele morreria, amém? Está falando da morte física e da morte espiritual. O que é morte espiritual? Você pode arriscar? Separação de Deus. É o oposto da santificação. Santificação é separado para Deus. Morte espiritual, separação de Deus. Então, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre espiritualmente, ele se separa de Deus, ele deixa de ser santo e passa a ser profano, ele passa a ser comum e passa a ser mundano. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, você está aqui? Aleluia. Jeová dos crentes é unção, meu irmão. Isso é unção. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, amém? Nos quais andaste outrora no passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Depois que o homem pecou, o homem se tornou um filho da desobediência, e agora o homem passou a andar segundo o curso desse mundo, segundo a inclinação da carne e dos pensamentos, amém? Então o homem passou de santo para mundano, de santo para profano, comum, amém? Mundano, amém? E eu quero destacar aqui duas coisas que como um homem mundano anda. Ele anda segundo o curso desse mundo e segundo a inclinação da sua carne. Então um homem comum, um homem mundano, ele anda segundo o curso desse mundo e segundo a inclinação da sua carne. Eu gosto da definição que o Rick Renner traz dessa palavra segundo, que é kata, dominado, controlado e manipulado. Então o homem andava controlado, dominado e manipulado pelo curso desse mundo. E essa palavra curso é aion, que significa um período de tempo, mas não só significa o período de tempo, mas também o espírito que atua naquele período ou naquela geração. Então o homem andava manipulado, dominado e controlado pelo espírito que atua em uma geração. Tem um espírito que atua na nossa geração, amém? E o mundano anda segundo, controlado, manipulado, dominado por esse espírito, amém? E o homem também andava manipulado, controlado pela inclinação da sua carne. Ele era manipulado, controlado e dominado pela sua carne. Assim andava o mundano,
Amém, queridos? Assim estava o homem mundano. Amém? Aleluia. Mas em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz algo muito poderoso, que em Cristo Jesus, nele, antes da fundação do mundo, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Efésios capítulo 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido um lugar de santidade, e esse lugar de santidade é em Cristo Jesus. Amém? E nós vemos o profeta Ezequiel profetizando sobre isso. Em Ezequiel no capítulo 36, as coisas começam a ser colocadas em ordem novamente. Amém? Lá em Ezequiel no capítulo 36, nós vemos o profeta profetizando que o homem seria purificado, amém? Que seria tirado dele um coração de pedra, ia ser dado um coração de carne, um espírito novo seria dado, e ele ia derramar do seu espírito, da unção no homem, amém? E o homem tocado pela unção, pelo óleo da unção, que era uma figura do Espírito Santo, ele se torna santo. Amém? Agora em Cristo Jesus, o homem volta a ser santo, o homem se torna santo, é tirado do profano, é tirado do mundano, amém? Do comum, e agora é consagrado a Deus e a seu serviço. Atos no capítulo 26, no versículo 18, na parte B, diz que nós somos santificados pela fé em Cristo Jesus, amém? Então existe um lugar de santificação, e esse lugar de santificação é em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos uma nova criatura, nos é tirado um coração de pedra, nos é dado um coração de carne, um espírito novo, e a unção, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser morada de Deus no Espírito. Então você observa que a ordem foi colocada, estabelecida novamente por Deus, e o construtor dessa ordem agora não é Moisés, eu esqueci o nome dele, do ungido lá que quando fez o tabernáculo. Bezalel, o pastor gosta de Bezalel. Bezalel, amém? Não foi Cristo Jesus, amém? A ordem foi estabelecida, ele edificou um templo, agora não feitas por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor, e agora ele habita dentro do nosso espírito, e nós vemos essa glória descendo sobre o homem em Atos no capítulo 2, ordem, glória e julgamento. Amém? Onde a glória era tão poderosa naquele lugar, onde Pedro passava com a sua sombra, as pessoas eram curadas. Não era a sombra de Pedro, mas era a presença de Deus, a glória de Deus, a unção, amém? Que o habilitava as pessoas serem curadas, amém? Mas junto com aquela glória também veio o julgamento, maior glória, mais rápido julgamento. E você sabe do que eu estou falando? Ananias e Safira foram julgados rapidamente quando profanaram, quando tratou aquilo que o Senhor estava fazendo como algo comum, amém? Como algo mundano, amém? Aleluia! A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 13, sobre sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Mas ele continua no outro versículo e disse sobre a prática do bem e a mútua cooperação, com tais sacrifícios Deus se apraz. Ou seja, praticar o bem, cooperar é um sacrifício da nova aliança, e não é feito segundo as leis do sacerdócio levítico, mas é feito segundo as leis do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, o que rege essa lei
Não é mais aquela lei, porque quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Agora a lei para os sacrifícios na nova aliança, no qual Cristo é o nosso sumo sacerdote, que rege essa lei é o amor. Tudo que nós fizermos, devemos fazer motivado pelo amor. E nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo falando: ainda que eu dê todos os meus bens, se não tiver amor, de nada se aproveita. Ou seja, a prática do bem e a mútua cooperação é um sacrifício da nova aliança, amém? Mas como deve ser feito? Deve ser feito pelo amor, amém? Movido pelo amor, não movido por inveja ou outros sentimentos, amém? E nós vemos nesse período, em Atos no capítulo 4, Barnabé vendendo um dos seus terrenos e depositando todo aquele valor aos pés dos apóstolos, um sacrifício, amém? Da nova aliança, movido pelo amor. Quem era Barnabé antes dessa oferta extravagante? Não era nada, a gente não conhecia, mas depois daquela oferta ele se aproximou mais dos discípulos, estava mais junto dos discípulos. Então, vendo Ananias e Safira com uma motivação errada, vendo que aquilo trouxe uma promoção para eles vendem um dos seus bens e não e entrega parte daqueles bens, amém? E nós vemos juízo vindo sobre eles, porque eles estavam oferecendo um sacrifício agora, não movido pelo amor, não movido com uma intenção do coração, mas fazendo algo mundano e profano. Então, o juízo veio rapidamente sobre a vida deles. Mas hoje, quantos pecados maiores e piores a gente não vê, até mesmo dentro da igreja? Mas será que a gente não está como Ofine e Finéias, onde Deus tem falado com a palavra raramente e a sua visão é esporádica? Amém? Porque junto com o avivamento, com a glória, vem o juízo. Amém? Mas nós vamos crescer no avivamento e na unção, e vamos crescer também em santidade. O Senhor está te chamando para um novo nível de santidade. Amém? Um novo nível de santidade. E 1 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 2. Nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. Amém? Existe um lugar de santidade em Cristo Jesus. Amém? E agora ele diz no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 1: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, primeira etapa, fomos santificados em Cristo Jesus. Segunda etapa, chamados para ser santos. Amém? Então nós fomos santificados em Cristo Jesus. Pela fé nele nós fomos santificados. Amém? Recebemos um Espírito novo e fomos tocados pela unção. Agora os que foram santificados têm um chamado para ser santo. Amém? Nós temos um chamado para ser santo. Você tem um chamado ministerial, mas você também tem um chamado à santificação. O escritor de Hebreus diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você foi santificado, mas você precisa seguir a santificação. Você tem um chamado para a santificação. O apóstolo João, lá no fim de Apocalipse, ele nos dá uma instrução. Ele diz: o injusto continue sendo injusto, o imundo continue sendo imundo, o que é justo continue praticando a justiça, e o santo continue se santificando.
Amém? Você se tornou santo em Cristo Jesus, mas você precisa continuar sendo santo, continuar buscando a santificação. Amém? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O que foi santificado? O seu espírito. O seu espírito foi santificado. É ele que se tornou morada de Deus no espírito. Foi ele que foi tocado pela unção. O teu espírito foi santificado, mas a tua alma e o teu corpo continua a mesma coisa. Você deve buscar a santificação deles, amém? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que é santo, continue a santificar. Devemos santificar a nossa alma e o nosso corpo. O nosso espírito foi santificado pela fé em Cristo, mas agora devemos buscar a santificação da alma e do corpo, amém? E aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, olha só o que ele nos diz: como filhos da obediência, agora nós não somos mais filhos da desobediência, amém? Que andava segundo, manipulado, controlado, dominado pelo o espírito que atua nessa geração e pelo o seu corpo, amém? E agora ele diz, como filhos da obediência, não da desobediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém, queridos? Agora nós fomos santificados, e como santificados, nós devemos buscar a santificação, porque esse é o nosso chamado. Aquele que foi santificado é chamado para ser santo. O seu espírito foi santificado, mas agora você precisa santificar a sua alma e o seu corpo. Amém? Devemos santificar a nossa alma, e a Bíblia diz que a palavra em nós implantadas em Tiago é poderosa para salvar a nossa alma, amém? Nós fomos tirados do mundano, do que é profano, do que é comum, para o santo. E como andava o mundano? O mundano andava segundo, manipulado, controlado, dominado pelo Espírito que atua nessa geração. Agora, como santo, eu não devo andar dessa forma. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não vos conformeis, não vos amoldeis, não vos amoldeis a este século. Amém? Aion, o Espírito que atua sobre uma geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Agora, como santo, eu não ando segundo, manipulado, dominado e controlado pelo Espírito que atua nessa geração. Agora eu sou manipulado, controlado e dominado pela minha pátria celestial. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu não me amoldo ao sistema desse mundo e à influência do Espírito que atua nesse mundo, porque quem anda assim é o profano, é o mundano. Eu sou santo, então o que rege, o que me influencia são as leis celestiais. Eu me moldo às coisas celestiais, eu busco as coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Amém? Amém? E eu também eu preciso buscar a santificação do meu corpo. Amém? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz, cada um possua
o seu corpo em santificação e honra. Essa palavra possuir é controlar. Cada um controle, está lá? Que cada um de vós saiba possuir ou controlar o próprio corpo em santificação e honra. Então eu preciso controlar o meu corpo, possuir o meu corpo para santificação e honra, porque quem anda segundo, manipulado, controlado, dominado pelo corpo, é o mundano, é o profano e é o comum. Eu sou santo, então eu controlo o meu corpo em santificação. Amém? O meu corpo, eu quero te dar uma notícia que não é tão boa, meu irmão. O seu corpo, ele não vai ser santificado por você como a sua alma foi. Está sendo, a nossa alma está sendo. Amém? Não vai ser. Amém? Enquanto você estiver nessa carcassinha, você vai ter que lidar com o pecado. Esse é um dos sofrimentos bíblicos do cristão. Amém? Esse corpo, ele só vai ser livre do pecado, como diz em 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do versículo 52, no soar da última trombeta, como um abrir e fechar dos olhos, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O que é um aguilhão? Era uma vara que tinha um objeto pontudo na frente, que feria o boi. Então está falando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte conseguia nos ferir por conta do pecado. Mas onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Depois que o meu corpo for transformado, Satanás pode dar cambalhota, que eu não peco mais. Amém? Então o pecado está nesse corpo, no desejo desse corpo, nas inclinações desse corpo. Amém? Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia que o nosso corpo vai ser transformado. E ele já habita dentro de você. Ou seja, aquele que vai transformar o seu corpo, que não vai pecar mais, ele já está aqui dentro de você para te assistir na sua fraqueza. Amém? Tiago ainda diz, no capítulo 1, que Deus a ninguém tenta, nem Ele mesmo pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, quando esse nos atrai e nos seduz. O desejo concebido gera o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então o que é o pecado? O pecado é o desejo concebido. O desejo concebido gera o pecado. Amém? Então o pecado está no seu corpo quando você cede às inclinações, os desejos da sua carne. Isso é pecado. Amém? Mas o pecado só está no fato da prática? Não. Jesus, ele diz: aquele que olha para uma mulher com um desejo ardente já cometeu o adultério no seu coração. Amém? Ou seja, quando você deseja algo ardentemente, você já cometeu, você já cedeu ao pecado. Amém? A prática é só uma falta de oportunidade. Amém? Então o pecado é o desejo concebido. Amém? Da nossa carne. Mas Jesus não, Deus, ele já dizia algo no começo, quando o Caim e Abel, os irmãos, foram oferecer sacrifício a ele, e o Senhor se agrada da oferta de Abel, e não se agrada da oferta de Caim, e o semblante de Caim, ele cai, e ele diz assim a Caim: o desejo já à sua porta, cabe vós dominá-lo. O pecado é o desejo concebido, mas cada um controle o seu corpo em santificação e honra.
Amém? Eu devo controlar, eu preciso levar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Aleluia! Viver cedendo ao pecado, assim anda um mundano, não um santo. Você vai pegar nojo novamente pelo pecado. Tem pecado que não estava mais trazendo tristeza segundo Deus, que é o arrependimento. E a partir de hoje, esse pecado que era uma estimação sua, você vai pegar nojo. É um outro nível que nós vamos entrar, da unção. E junto com a unção, vai vir a santificação. Amém? Ei, Jeová do céu. Aleluia. O apóstolo Paulo ainda diz: eu não corro sem meta e não luto desferindo golpes ao ar. Eu esmurro o meu corpo para que depois de ser pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Amém? Então ele esmurra o corpo dele e ele diz: para que depois de ser pregado aos outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Amado, você pode ser um apóstolo de sucesso, um profeta de sucesso, um evangelista de sucesso, um mestre, um pastor de sucesso, um ministro de música de sucesso, um ministro de socorro, um diácono de sucesso. Mas se você falhar no seu chamado de santidade, você vai ser desqualificado. O apóstolo Paulo diz: eu posso pregar bem aos outros, eu esmurro o meu corpo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Você não pode falhar no seu chamado da santificação. Amado, eu vou dizer para você, o seu chamado ministerial não depende de você. É a unção, é a graça do Senhor, é a habilidade que Ele te dá para desempenhar, mas o seu chamado da santificação depende de você. Não vai ser Deus que vai esmurrar a sua carne, é você mesmo que vai esmurrar a sua carne, é você mesmo que vai controlar a sua carne, vai a possuir em santidade e honra. Jeová do céu está bramando nesse lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vai crescer a unção para o avivamento, mas vai crescer o temor e a santidade. As duas coisas crescendo juntas. Amém? Aleluia. Aleluia. E como nós podemos vencer a tentação? Você já me falou, Jesus, que eu preciso controlar o meu corpo em santificação e honra. Cada um possua ou controla o seu corpo em santificação e honra. Como eu faço isso? Amém. Primeira dica que eu vou te dar: você precisa estar focado no seu propósito. Amém. Você precisa estar focado no seu chamado. Você precisa estar focado na obra do Senhor. Amém? Para quando o desejo bater, você dizer: não, estou fazendo uma grande obra que não posso parar. Como Neemias estava focado na construção da muralha, amém? Sanbalat, Tobias, esses homens estavam tentando tirar a vida dele, armaram uma emboscada contra ele, chamaram ele, e ele falou: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra que não posso parar. Se você focado no seu chamado, o desejo vai bater na sua porta, e você vai dizer: estou fazendo uma grande obra que não posso ceder a você, carne. Amém? Aleluia. Nós temos um exemplo de Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 15, que chegou o tempo dos reis estar na frente da batalha. Davi era rei. Ele era para estar na frente da batalha. Ele envia seus generais, seus oficiais, e fica em casa ocioso, e vai passear no seu terraço. Quando de repente ele avista da janela, ele olha quem? Betseba. Está tomando banho, e o desejo bate na sua porta, e ele cede ao desejo. Amém? Ele nem era para estar ali, ele era para estar na frente da batalha. Quando você estiver focado no seu chamado,
você vai ser livre de situações que o diabo vai tentar te engodar. Mas porque você está focado no seu chamado, você vai ser livre, preservado de situações que poderiam levar você a pecar. Amém? Como Davi, era para estar na frente da batalha como rei, e não foi, não estava focado no seu chamado. Quando o desejo bateu na sua porta, ele cedeu. Amém? Aquele homem que tinha vencido um leão, que tinha vencido um urso, havia vencido o gigante, tentou lutar contra a sua carne e perdeu. Contra a sua carne, você não pode lutar, você tem que fugir. Esse é o segundo ponto para vencer a tentação. Paulo disse a Timóteo: fugir da paixão da mocidade. Continua fugindo, habitualmente fuja, cria um hábito de fugir. E nós temos o exemplo de José e a Potifona. Amém? Quando ela tentava dia após dia se deitar com ele, toda vez ele fugia. Fugiam a ponto de uma vez estarem sozinhos, deixar sua capa na mão dela e correr. Então, quanto o desejo da sua carne, você não pode enfrentar, você tem que fugir. Fuja da aparência do mal, fuja de circunstâncias que vai te engodar, que vai te prender. Não alimente. Estou acessando a internet, vou ver mais um pouquinho esse site, só mais um pouquinho, vai cair. Amém? Está no seu trabalho, na sua faculdade, está conversando com alguém e a conversa começou a desenrolar para um outro nível. Meu irmão, foge, não paga para ver, vai perder para a sua carne. Contra a sua carne você tem que fugir, fuja das paixões. Amém? Glória a Deus. E a terceira instrução é a oração. Amém? Jesus, ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele diz: orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Depois ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Então ele nos ensina a orar para não cairmos em tentação. Amém? Nós vemos Jesus no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele estava naquele lugar, ele estava orando, ele estava na comunhão com o Senhor, e ele conseguiu vencer toda a tentação. Amém? E nós vemos Jesus ainda no Getsêmani, onde foi passar por um momento mais difícil da sua vida, onde ele suava sangue e leva consigo 3 amigos de oração: Pedro, Tiago e João. E toda vez que ele voltava, ele encontrava os seus amigos, os discípulos, dormindo. E ele diz para eles: oreis para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos orar para não cair em tentação. Amém? Então buscai a santificação. Aqueles que foram santificados são chamados para ser santos. Então deve buscar a santificação. Santificação no espírito, santificação na alma e santificação no corpo. Amém? Conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Amém? Vamos crescer na unção. A unção para o avivamento. Mas vamos crescer para a santificação. Amém? Aleluia. Eu não lembro do autor dessa frase, mas eu gostaria de ler com você essa frase para você. Diz assim: se Cristo morreu por mim, não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Oh, meu Deus, aleluia, novo nível, ordem sendo estabelecida, glória do Senhor e julgamento. Sabe, queridos, mas a gente não vai desfrutar desse julgamento, nós vamos desfrutar da glória, de toda a sua bondade, porque nós vamos considerar santo aquele que é santo.
Amém. Temor no nosso coração. Amém. Aleluia. 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 Levante suas mãos. Novo nível de santificação. Aleluia. Novo nível de santificação. Aquilo que era comum para você, você não vai mais. Não vai mais praticar. Aleluia. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.